passa e não me olha, mas eu olho pra você. Você não me diz... Hoje é o Dia Mundial da Luta contra o Câncer e eu trouxe para tomar um café aqui comigo e bater um papo o médico e coordenador da disciplina de Medicina e Espiritualidade da Unital, Dr. Alexandre Serafim. Pega o seu café e vem conversar com a gente. Doutor, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço vocês pelo convite. Muito obrigada. Olha, estamos todos testados, negativados, por isso estamos sem máscara, tomando juntos aqui um café enquanto a gente bate um papo. Doutor, a gente fala hoje do Dia Mundial, né, da luta contra o câncer, mas eu acho que o nosso bate-papo ele vai além disso. O câncer é uma notícia muito difícil para quem recebe, para o paciente, para a família. Vamos pegar o câncer como start da nossa conversa. Ok. Como encarar uma notícia como essa de uma maneira menos dolorosa, porque fácil não é. Sim, não só a questão do câncer, como várias outras doenças que muitas vezes geram uma certa gravidade, seja em criança, seja em adulto, seja em idoso, a gente percebe que o momento inicial é muito impactante, não só para a pessoa em si que está com a doença, como por todas as pessoas que estão em volta ali da questão familiar. Então, o primeiro impacto ele é sempre difícil, né? Eu, como médico, né, e na área de neuropediatria, às vezes nós temos que comunicar situações muito complicadas, como câncer cerebral em criança e outras situações, e não é fácil para o médico também abordar essa situação. Então, não é fácil para o médico, assim como não é para a família. E nós observamos o seguinte, quando há, aí dentro da área da matéria que eu ministro, de medicina e espiritualidade, quando a gente observa que há uma certa espiritualidade, uma certa religiosidade com o paciente, com a família, parece que é mais fácil de conseguirmos colocar a notícia para a família e parece que tem uma aceitação melhor dessa situação com um enfrentamento mais positivo. A fé ajuda? Muito. E a esperança também. O positivismo, mas com razão. É a medicina fazendo a sua parte. Podemos tomar um cafezinho, claro, né? por Então, favor, tá bom, não obrigado. é cenário, é um café de verdade, passado quentinho, fresquinho na hora. Dona Anice, obrigada. Tá bom mesmo. Tá gostoso? O positivismo, ele ajuda a enfrentar qualquer situação. Eu acredito muito no poder da palavra. Eu acho que quando a gente fala coisas boas, quando a gente fala em voz alta coisas boas, eu acho que o universo vibra e a gente atrai coisas boas. Com certeza. Isso também na medicina, num tratamento, no enfrentamento de uma doença, seja ela qual for, faz a diferença, doutor? Nós temos observado isso, assim, de forma não só real, como de forma palpável. Porque a medicina ela precisa de parâmetros para se basear. Ela não pode se basear assim, de uma forma, vamos dizer assim, iludida, ela tem que ter algo palpável. E hoje nós temos, através dos mecanismos de imagem, como ressonância, tomografias um pouquinho diferentes da tomografia comum, análise de sangue, de substâncias, vendo como as questões de enfrentamentos positivos mudam todo o seu mecanismo fisiológico com produção de substâncias que geram bem-estar e equilíbrio. Então isso hoje é comprovado cientificamente. Não é só mais uma fala subjetiva. Há uma comprovação científica de que fé, esperança, otimismo, gratidão, perdão melhoram todo o seu funcionamento orgânico. Eu já ouvi relatos de pessoas, de pacientes, num estágio mais terminal, super avançado de uma doença, dizendo que nesse período da vida ele fez uma reflexão e uma reavaliação e só prestes a morrer que ele começou a ter esses sentimentos, né, da gratidão e do perdão. Se a gente pudesse exercer isso antes, na saúde, isso seria muito melhor para a vida, né, doutor? A gente observa quando a pessoa chega numa questão muito complicada de saúde e ele consegue reverter esse processo, conseguiu sair daquela situação, a vida dele muda. Ele passa a ter mais otimismo, ele passa a ter mais fé, ele passa a valorizar mais a vida, ele passa a valorizar mais o ser humano, parece que há uma mudança. O que me deixa assim, um pouco chateado ou triste como médico é que todo esse processo poderia ter sido antes.
Ou seja, precisou entrar num adoecimento extremamente grave para poder mudar o seu padrão. Por que não mudou o padrão antes? Já que hoje nós temos ciência mostrando isso. Por que você não trabalhou o seu otimismo, a sua fé, a sua esperança, a sua gratidão, o seu perdão antes, para não chegar num estágio tão grande de adoecimento? Porque nós vemos exatamente, por exemplo, no câncer hoje. Nós temos uma relação hoje do estresse com câncer, com o aumento dos níveis de uma substância que chama-se cortisol. Então, o cortisol em altos níveis do nosso organismo por um tempo muito prolongado, ele altera todo o nosso sistema imunológico e facilita a proliferação indiferenciada de células que vão gerar ali um câncer. Então, aquela pessoa que vem dentro de um processo de estresse crônico, que não trabalha isso, que você pode trabalhar isso de várias formas, seja com médico, medicação, com meditação hoje, que é colocado também como um mecanismo de controle de estresse e ansiedade, essa pessoa poderá desenvolver um câncer mais tarde, por causa do estresse. Né? Outros fatores, por exemplo, mágoa, ira, né? Não perdão, rancor, são fatores estressores. A pessoa que está sempre com ira, sempre com mágoa, sempre com rancor, está sempre estressada. É verdade. Então ela vai subir seus níveis de cortisol e poderá ter uma doença grave, uma queda da sua imunologia, um câncer e assim por diante. E a gente fala tanto da questão da qualidade de vida, que é uma coisa tão falada, tão buscada e nem sempre tão alcançada, porque a gente vive numa rotina muito estressante. No trabalho, em casa, e aí doença na família, parece que tudo contribui para que a pessoa viva estressado. Exatamente. Mas aí é o momento, e por isso que eu acho importante trazer esse tipo de assunto para a televisão, porque é o momento que você está aí na sua casa se preparando para sair, é um exercício que você pode fazer todos os dias, ajudar as pessoas que estão à sua volta. A gente gosta aqui no Novo Dia de informar para que você se previna. Eu sempre digo que informação também é prevenção. Com certeza. Quando a gente, às vezes, um médico chega e fala assim, olha, cuidado, você pode de fato adoecer. Em função de tudo isso que o doutor falou, não é um achismo, é a ciência mostrando que de fato isso acontece. E aí fica mais uma responsabilidade para a gente tentar mudar a nossa cabeça e as nossas atitudes também. Porque o jeito de encarar as coisas depende da gente, tá? Com certeza. É o que eu falo, até vou falar aí para os telespectadores que estão nos vendo hoje, que nós percebemos dois tipos de enfrentamento. O enfrentamento nós chamamos negativo, o enfrentamento nós chamamos positivo. O enfrentamento negativo é de uma situação, seja ela qual for, inclusive, como estamos falando aqui do câncer, ele gera uma situação de angústia. Então a pessoa fica muito angustiada com aquela situação. A angústia leva à tristeza, a tristeza leva ao medo, o medo leva à ansiedade e pânico e chega nos quadros de depressão que alteram ainda mais seu funcionamento orgânico, facilitando a proliferação daquela doença, inclusive o câncer. Então, isso são quando a pessoa tem um enfrentamento negativo, ela começa a gerar angústia. O enfrentamento positivo. O enfrentamento positivo, a pessoa passa a analisar o problema de forma racional. Ela mantém a sua fé, a sua esperança e faz uma análise daquela situação. A partir do momento que você analisa aquela situação, você começa a aprender o que aquela situação está tentando lhe mostrar, então você evolui. Então, a partir do momento que você raciocina, aprende, você evolui. E uma coisa muito interessante que nós temos observado é que questões de espiritualidade, ou seja, a pessoa com frequência religiosa, que tem uma comunidade, que busca se espiritualizar, isso independente de religião, independente, nós não observamos que uma gera mais situação do que a outra, isso é independente. Essa pessoa tem muito mais enfrentamentos positivos do seu adoecimento e uma evolução geralmente melhor do que aquele que fez o enfrentamento negativo. Doutor, tem uma participação aqui que chegou da Priscila, me mandou mensagem no Instagram dizendo o seguinte, que ela está adorando a entrevista, pediu para agradecer as suas palavras, doutor, e está dizendo o seguinte, quando a pessoa tem, no caso ela tem esse positivismo, mas a mãe dela que está doente não consegue encarar nada de maneira positiva, como é que ela pode fazer para ajudar? O apoio familiar é sempre importante. Em situações de agravo de saúde, você ter o apoio da família que está ali do lado, que está conversando, que está orientando, é sempre importante. Mas aí você tem que ver quais os pontos. Às vezes a família só não é suficiente. Por isso que hoje nós temos aí no Brasil já a especialidade de cuidados paliativos, que é uma equipe. Então entra um médico, psicólogo, às vezes outros terapeutas envolvidos,
que na visão da família, comunicando aí a equipe da situação daquela pessoa e da não aceitação e da dificuldade até mesmo da família ajudar, essa equipe passa a fazer a intervenção. Então entra o psicólogo, às vezes medicações para controle de ansiedade, para gerar um conforto melhor para aquela pessoa que está com dificuldade de encarar aquela situação. Então às vezes é necessário uma equipe. Muitas vezes, por exemplo, nós pegamos uma situação de adoecimento grave, onde o indivíduo, dentro da sua religiosidade não raciocinada, ele considera que aquilo é uma punição divina por algo que ele fez, sei lá quando. Né? Karma, às vezes, e ele né? entra em choque com a sua própria espiritualidade. O médico vai conseguir ajudar a situação? Não, não vai conseguir. Quem que vai ajudar? Aquele que é responsável, o seu líder religioso, seja da sua congregação, da sua igreja, do seu centro espírita, do seu centro budista, seja onde for, que nós chamamos então para conversar com aquela pessoa, para tirá-lo daquele conflito religioso que só está gerando mais estresse para ele mesmo. Doutor, dia desses a gente recebeu uma mensagem, claro que eu não vou dizer o nome da pessoa, até para não expor ninguém, mas essa pessoa me disse que mandou uma mensagem para o WhatsApp da TV Tati SBT dizendo que tinha sido diagnosticada com câncer e que não tinha nem coragem de contar para a família. Esse enfrentamento, essa aceitação é o primeiro passo para o enfrentamento e para rumo à cura. Nós vemos, teve uma médica já falecida, chamada Elizabeth Kübler-Ross, da inglesa, que foi a precursora dos cuidados paliativos. E ela escreveu até um livro interessante, que é A Morte e o Morrer, né? Onde ela faz a descrição de um processo de todas as questões, não só de doenças graves, como luto. Então ele fala, geralmente, quando o indivíduo recebe a notícia, o primeiro impacto dele é a negação. Isso não é comigo, isso não está acontecendo comigo, tal. Quando ele vê que é com ele mesmo, muitas vezes entra a raiva. E logo depois, né, então, começa a falar que tem raiva disso, não acredita mais em Deus, não acredita mais nisso, tal. Aí depois que ele vê que o negócio está evoluindo, vem a barganha. Então vem as promessas e tal, eu paro de fazer isso, eu paro de fazer aquilo e tal. Depois vem a depressão. E por último, se ele consegue trabalhar essa situação, vem a aceitação. E a gente percebe que quando chega a aceitação, há um enfrentamento diferente daquela situação de adoecimento. Então a aceitação ela é fundamental. Agora o trabalho de aceitação é que é complicado. Doutor, muito obrigada. Eu que Que agradeço. você tenha um excelente novo dia. Todos nós. Um excelente novo dia para você também. Muita positividade e energia positiva para essa semana que ainda vai começar, hein? Tchau, gente. Obrigado pela companhia. Até semana. Tem toda a inocência.